Honestamente, eu nem sei por onde começar hoje. Estou a olhar para os relatórios que acabaram de chegar à minha secretária e sinto um frio na espinha que não sentia há anos. Sabem aquele momento em que o ar fica pesado antes de uma tempestade? Aquele silêncio elétrico que faz os pelos do braço arrepiarem-se? É exatamente onde estamos agora. O que aconteceu nas últimas 24 horas no Médio Oriente não é apenas mais uma manchete. Não é apenas mais um dia de conflito habitual. É o som de uma fechadura a rodar, abrindo a porta para algo que a maioria de nós nem sequer quer imaginar. Estamos a falar de uma escalada que desafia a lógica, que ignora as linhas vermelhas e que nos coloca à beira de um precipício absoluto. Donald Trump, ao que tudo indica, está a preparar o terreno para uma operação terrestre direta. Sim, ouviram bem? Botas no chão, soldados americanos a entrarem fisicamente no caldeirão. E enquanto isso acontece, o maior símbolo de poder naval da história da humanidade, o porta-aviões Gerald Ford, está a fazer algo que ninguém esperava, está a fugir. Não há outra palavra para descrever. Uma retirada estratégica, dirão os comunicados de imprensa. Mas quem sabe ler os sinais, vê o pânico nas entrelinhas. E como se este cenário apocalíptico não bastasse, chegam agora confirmações de que Israel atacou tropas das Nações Unidas, o direito internacional, as convenções, as regras de combate. Tudo isso está por ser triturado em tempo real. Se estas 3 peças do puzzle se encaixarem nos próximos dias, o mundo que conhecemos na sexta-feira passada já não existirá na próxima segunda-feira. E há um detalhe, uma pequena informação enterrada no meio do caos, que explica o porquê de Trump estar a ir all-in. É uma aposta, afinal. É o tudo ou nada. Mas antes de mergulharmos no abismo, preciso que vocês parem tudo o que estão a fazer e prestem atenção, porque o que vou revelar agora muda toda a arquitetura do poder global. Eu sei o que vocês estão a pensar. Outra crise? Outra ameaça de guerra? Mas acreditem em mim, a atmosfera nos corredores do poder em Washington e nas capitais europeias mudou drasticamente esta noite. Já não há bravatas, há medo genuíno. Vamos começar pelo movimento que deixou toda a gente atordoada. A fuga do Gerald Ford. Imaginem uma cidade flutuante, aço e tecnologia nuclear, o orgulho da Marinha Americana, a sair sorrateiramente do Mediterrâneo Oriental. Durante semanas, disseram-nos que ele estava lá para proteger Israel, para servir de escudo impenetrável. E agora? A Al Jazeera confirmou. E os dados de rastreamento marítimo não mentem. O gigante está a mover-se para o Mar Vermelho, atravessando o Suez. Por que é que o ativo mais valioso dos Estados Unidos abandonaria a sua posição tática privilegiada, no momento em que os mísseis começam a chover com mais intensidade? A resposta é terrível na sua simplicidade. Vulnerabilidade. Trump percebeu, ou alguém lhe sussurrou ao ouvido com voz trêmula, que o Gerald Ford é um alvo fácil. Os ataques a Chipre, tão perto de onde o porta-aviões estava estacionado, foram um sinal de alerta. O Irão não está a jogar com pedras, está a jogar com tecnologia que pode transformar bilhões de dólares de investimento militar americano em sucata fumegante no fundo do mar, em questão de minutos. A estratégia inicial de cercar o Irão por 2 lados, o Ford no Mediterrâneo a oeste e o Abraham Lincoln no Golfo Pérsico a sul, colapsou. Atenas quebrou-se. E ver a América recuar os seus navios não é apenas uma manobra militar, é uma mensagem psicológica devastadora para os seus aliados. Se o protetor está a recuar para salvar a própria pele, o que acontece aos protegidos? Mas isto levanta uma questão ainda mais profunda, uma daquelas que nos mantém acordados à noite, a olhar para o teto, a questionar a natureza da realidade em que vivemos. O que é que acontece quando a imagem de invencibilidade se estilhaça? Durante décadas, construímos a ideia de que certas forças eram intocáveis, de que o poderio militar era uma garantia absoluta de segurança. Mas a verdade é muito mais frágil. E isto leva-nos a um ponto de ruptura mental. Será que o poder real reside na força das armas, ou na ilusão de que estamos dispostos a usá-las? Pensem nisso por um segundo. Toda a nossa sociedade, desde a política global até as nossas relações pessoais no trabalho ou na família, baseia-se numa espécie de contrato invisível de respeito e consequência. Mas quando o grande irmão mostra medo, quando a autoridade suprema recua, o vácuo que se cria é instantaneamente preenchido pelo caos. É como na vida. Passamos anos a construir uma reputação, uma imagem de quem somos, mas basta um momento de hesitação, um segundo em que os nossos olhos mostram pânico, para que todos à nossa volta percebam que somos apenas humanos, falíveis e assustados. A política internacional é apenas a psicologia humana escrita em letras garrafais e com explosivos nucleares. A lição aqui é brutal. Não confiem na permanência das hierarquias. O rei só é rei enquanto os súbditos acreditam na sua coroa. No momento em que a coroa treme, os lobos começam a circular.
E, meus amigos, os lobos estão a uivar neste momento. E falando em lobos que sentem o cheiro de sangue, vamos olhar para o Golfo Pérsico. O que está a acontecer lá é talvez a maior traição geopolítica das últimas décadas. E, ironicamente, a culpa não é dos traidores, mas sim de quem prometeu proteção e falhou. A Arábia Saudita e os Emirados, aliados históricos, aqueles que compravam armas americanas como se fossem doces e que baseavam toda a sua segurança no guarda-chuva de Washington, estão agora em conversações secretas com o Irão. Conseguem sentir o peso disto? Imaginem os diplomatas sauditas, em salas com ar-condicionado no máximo para combater o calor do deserto, a apertarem a mão aos emissários de Teherão, enquanto os telefones da Casa Branca tocam sem resposta. A Bloomberg soltou a bomba. Riad quer acabar com a guerra. Eles estão fartos. Estão a ver os mísseis a passar por cima dos seus hotéis de luxo, a ameaçar os seus aeroportos e as suas infraestruturas petrolíferas, e olham para o lado à espera da ajuda americana. E o que vem? Vêm bases americanas que nem sequer têm mísseis de interseção suficientes para se protegerem a si mesmas, quanto mais aos seus anfitriões. Donald Trump exigiu uma capitulação incondicional do Irão ontem. Exigiu submissão total. E a resposta dos seus aliados árabes foi virar-lhe as costas e negociar a paz com o inimigo. É um estalo na cara diplomático que vai ecoar durante gerações. Os Estados Unidos deixaram os estados do Golfo na mão. Prometeram um escudo e entregaram uma peneira. E agora, as monarquias árabes estão a fazer o cálculo cínico e necessário de sobrevivência. Se a América não nos pode salvar, talvez devêssemos parar de antagonizar o vizinho louco que tem os mísseis apontados à nossa cabeça. Estão a negociar o fim dos ataques em troca, muito provavelmente, da expulsão da influência americana na região. E aqui está o efeito dominó catastrófico. Se a América perde as suas bases no Golfo, se é expulsa diplomaticamente pelos seus próprios parceiros, Israel fica completamente isolado. Netanyahu fica sozinho no escuro. Sem a rede de apoio logístico e de inteligência que as bases no Golfo proporcionam, a capacidade de Israel projetar força diminui drasticamente. É um pesadelo estratégico que está a desenrolar-se em câmara lenta, e ninguém em Washington parece ter capacidade para o travar. É a definição de uma profecia autorrealizável. Ao tentar esmagar o Irão com pressão máxima, Trump acabou por empurrar os seus aliados para os braços de Teherão. Isto faz nos questionar a própria natureza da lealdade e do interesse próprio. Até onde vai a vossa lealdade quando a vossa sobrevivência está em jogo? É uma pergunta desconfortável, não é? Quantas vezes na vossa vida vocês confiaram cegamente numa promessa, numa instituição ou numa pessoa que jurou estar lá para o que der e vier, apenas para perceberem, no momento de maior aflição, que estavam sozinhos? A traição dos estados do Golfo aos Sam Sinters não é maldade pura, é instinto de sobrevivência. E isso ensina-nos algo profundo sobre a natureza humana e sobre a estratégia de vida. Não construam a vossa casa no terreno de outra pessoa. Não dependam de um salvador externo para garantir a vossa segurança, seja ela financeira, emocional ou física. A dependência cria vulnerabilidade. No momento em que a vossa segurança depende da boa vontade de terceiros, vocês já perderam. O mundo não recompensa a lealdade cega. Recompensa a adaptabilidade. Os sauditas perceberam que o barco estava a afundar e, em vez de afundarem com o capitão incompetente, decidiram construir uma jangada com o inimigo. É feio? Sim. É desonroso? Talvez. Mas é assim que se sobrevive na selva. E às vezes temos de ter a coragem fria de olhar para as nossas próprias alianças e perguntar: esta pessoa, este emprego, este grupo, eles vão proteger-me quando os mísseis começarem a cair? Ou vão ser os primeiros a fugir? E a fuga e o falhanço continuam, desta vez no terreno. A estratégia de usar terceiros para lutar as guerras da América está a desfazer-se. Trump tentou usar os curdos. A ideia era brilhante no papel. Usar as forças curdas no norte do Iraque como ponta de lança para uma ofensiva terrestre, poupando sangue americano. Mas o Irão não ficou à espera. Anteciparam-se. A BBC relata que o Irão lançou um ataque preventivo devastador contra o quartel-general das forças curdo-iranianas no Iraque. Em vez de serem os caçadores, os aliados de Trump tornaram-se a caça. Mísseis balísticos choveram sobre as posições curdas, desmantelando a infraestrutura que a CIA e o Pentágono esperavam usar. O plano de guerra por procuração falhou miseravelmente. O Irão demonstrou uma capacidade de inteligência e de reação que apanhou os estrategas ocidentais de surpresa. Eles sabiam onde bater e quando bater. E é aqui, no meio dos escombros fumegantes deste plano falhado, que surge a notícia mais aterrorizante de todas. Se os proxies não funcionam, se os aliados árabes estão a desertar e se o poder aéreo e naval está a recuar por medo. O que sobra? Sobra a opção nuclear. Não no sentido de bombas, mas no sentido político. Botas no chão.
A NBC e o Washington Post lançaram ontem à noite 2 relatórios que, se eu fosse um pai com um filho no exército, me fariam perder o sono. Trump está a discutir seriamente o envio de tropas de elite. Não estamos a falar de conselheiros sentados em escritórios seguros em Bagdade. Estamos a falar da 82ª Divisão Aerotransportada, a lendária All-American Division. Imaginem a cena em Fort Bragg, na Carolina do Norte. O cheiro a café requentado nos escritórios dos oficiais, o som frenético de telefones a tocar, o cancelamento súbito de exercícios de treino. A Washington Post confirmou: um grande exercício foi cancelado sem aviso prévio. Por quê? Porque não se brinca aos soldados quando a guerra real bate à porta. Esta unidade, especializada em capturar aeródromos, em saltar para o inferno e segurar a posição, está em alerta de 18 horas. 5.000 homens e mulheres jovens, com as suas vidas inteiras pela frente, estão agora a fazer as malas, a escrever cartas de despedida apenas por precaução e a preparar-se para serem lançados no que pode ser o conflito mais sangrento do século XXI. A visão de Trump, segundo fontes internas, é garantir os campos de urânio e instalar um novo regime, ao estilo do que tentaram e falharam na Venezuela. É uma loucura logística e humana. E o Pentágono está em pânico, porque eles sabem, melhor do que ninguém, que entrar no Irão não é como entrar no Iraque ou no Afeganistão. É uma armadilha mortal, geográfica e militar. Mas isto obriga-nos a parar e a refletir sobre o custo real das ambições de quem está no topo. Quem paga a fatura dos sonhos de grandeza? É fascinante e trágico, não é? Como uma decisão tomada numa sala oval, com carpetes grossas e ar-condicionado, se traduz milhares de quilômetros depois no sangue de um jovem de 20 anos na areia quente de um deserto estrangeiro. A desconexão entre quem ordena e quem executa é a maior tragédia da estrutura social humana. Nós somos muitas vezes peões num tabuleiro que nem sequer conseguimos ver por inteiro. E a pergunta que paira no ar, pesada como chumbo, é: vale a pena? Vale a pena sacrificar a juventude, o futuro, a integridade física por uma disputa de egos, por recursos naturais ou por hegemonia geopolítica? Na vossa própria vida, quantas vezes vocês se sacrificaram, trabalharam até a exaustão, perderam tempo com a vossa família para enriquecer o sonho de outra pessoa, para construir o império de um chefe que vos substituiria numa semana se vocês caíssem? A 802ª Aerotransportada está pronta para saltar. Não porque eles odeiem o Irão, mas porque foram treinados para obedecer. A obediência cega é perigosa. A lealdade sem questionamento é uma sentença de morte. Talvez esteja na hora de começarmos a questionar as ordens que recebemos, seja de um governo, de uma corporação ou da sociedade em geral. O sacrifício só é nobre quando a causa é vossa. E se acham que a moralidade deste conflito não podia descer mais baixo, preparem-se. Porque o que aconteceu no Líbano ontem à noite é a prova definitiva de que as regras acabaram. Não há árbitro neste jogo. Israel atacou tropas da ONU. Repito, forças de manutenção da paz das Nações Unidas foram alvo de fogo direto. 2 soldados do Ghana ficaram gravemente feridos. O quartel-general da Unifil foi atingido por 2 ataques de foguetes. O presidente do Líbano acusou abertamente Israel de visar deliberadamente estes soldados. O exército israelita diz que foi exposto a fogo, mas o padrão repete-se. É a 3ª vez num curto espaço de tempo. Imaginem ser um soldado da paz, usar aquele capacete azul que supostamente garante imunidade, representar a comunidade internacional e perceber que para os beligerantes vocês são apenas mais um alvo no campo de tiro. É inaceitável, dizem os comunicados. Condenamos veementemente, dizem os políticos na Europa. Mas o que acontece na prática? Nada. Absolutamente nada. Israel continua a operar com impunidade total, ignorando resoluções, fronteiras e a própria presença da ONU. E por que é que isto acontece? Porque no xadrez brutal do Médio Oriente, a força bruta supera a lei escrita. O direito internacional é uma ficção bonita que contamos a nós mesmos para dormir melhor à noite. Mas quando os tanques começam a rolar, a única lei é a da selva. Atacar a ONU é um sinal claro. Nós fazemos o que for preciso e ninguém nos vai impedir. É o desmoronamento total da ordem pós-Segunda Guerra Mundial. Estamos a assistir, em direto, ao funeral da diplomacia. E se a ONU não consegue proteger os seus próprios soldados, que esperança tem um civil comum no meio deste fogo cruzado? Isto traz-nos a uma reflexão dura sobre a justiça e as regras do jogo. Será que as regras existem para todos ou são apenas correntes para os fracos? Olhem à vossa volta, na sociedade, na política, nos negócios. Quem é que realmente segue as regras? Geralmente somos nós, a classe média, os cidadãos comuns. Nós pagamos as multas, nós cumprimos os prazos, nós temos medo da autoridade. Mas quando olhamos para o topo, para a verdadeira elite,
Para os detentores do poder real, percebemos que para eles as regras são meras sugestões. A impunidade é o verdadeiro privilégio do poder. Israel ataca a ONU e o mundo apenas encolhe os ombros. Um banqueiro destrói a economia e recebe um bônus. Um político mente descaradamente e sobe nas sondagens. Isto gera uma revolta interna, eu sei. Gera um cinismo corrosivo. Mas há uma lição aqui. Parem de esperar que o sistema seja justo. O sistema não foi desenhado para ser justo. Foi desenhado para manter a ordem. E a ordem, muitas vezes, significa permitir que os fortes façam o que querem, enquanto os fracos sofrem o que devem. Não vivam na ilusão de que a justiça vai prevalecer por magia. A justiça só prevalece quando é forçada, quando é exigida, quando há consequências. Se não houver consequências para as vossas ações ou para as ações dos outros, não há lei. Há apenas vontade e poder. E neste momento, no Líbano, a vontade do mais forte está a esmagar o capacete azul da esperança. E agora, chegamos ao ponto de convergência. O momento em que todas estas linhas narrativas se cruzam. O secretário do Tesouro e o secretário da Defesa, do Zé Máximo, vieram a público ontem à noite com uma promessa sinistra. Sábado. Sábado será o dia do maior ataque desta guerra. O que é que isso significa? Será um bombardeamento aéreo massivo que fará shock and awe parecer fogo de artifício amador? Ou será o início da operação terrestre, a luz verde para a 82ª aerotransportada saltar para a telescuridão do Irão? Estamos a menos de 48 horas de descobrir. A tensão é palpável. O Pentágono está em panic mode. Não porque não tenham armas, mas porque sabem que abriram a caixa de Pandora e não sabem como fechá-la. Temos os ingredientes perfeitos para uma tempestade perfeita. Um presidente encurralado que precisa de uma vitória decisiva, um aliado, Israel, que está a tooperar sem travões, aliados árabes que estão a abandonar o barco, e um inimigo, Irão, que provou ser mais resiliente e perigoso do que qualquer relatório da CIA previu. A arrogância ocidental colidiu com a realidade do terreno, e o resultado é este caos que vemos agora. O porta-aviões foge para não ser afundado, os soldados de elite preparam-se para morrer numa terra que não conhecem, e a diplomacia morre sob os escombros de um posto da ONU. É difícil não sentir um certo fatalismo. Parece que estamos presos num ciclo, a repetir os mesmos erros de 2003, os mesmos erros do Vietnã, os mesmos erros de sempre. A crença de que a força militar pode resolver problemas políticos profundos, a crença de que podemos bombardear uma nação até a submissão e depois esperar que nos recebam com flores. Ele queria um acordo rápido, uma vitória para a televisão. O que ele conseguiu foi um atoleiro que ameaça engolir toda a região. O fim de semana que se aproxima não é apenas mais um fim de semana, é um ponto de inflexão histórica. Se os relatórios sobre as tropas terrestres se confirmarem, se as botas americanas tocarem o solo iraniano, não haverá volta a dar. O preço do petróleo vai disparar, os mercados vão colapsar e o sangue vai correr de uma forma que a nossa geração, habituada a guerras de drones e conflitos de baixa intensidade, não está preparada para ver. Estamos a caminhar sonâmbulos para um conflito global, guiados por egos feridos e erros de cálculo. E no fim de tudo, quando a poeira assentar, o que é que nos resta? Resta a compreensão, talvez tardia demais, de que a guerra é a derradeira falha da imaginação humana. É curioso como a história humana é cíclica, não é? Construímos, destruímos, juramos nunca mais, e depois voltamos a fazer exatamente a mesma coisa, com armas melhores e desculpas diferentes. Há algo na nossa natureza, algo primitivo e tribal, que nos impede de viver em paz por muito tempo. Talvez a luta seja inerente à condição humana. Talvez a paz seja apenas o intervalo que usamos para recarregar as armas. Mas enquanto assistimos a estes eventos desenrolarem-se nos nossos ecrãs, sentados no conforto relativo das nossas casas, temos de nos perguntar: qual é o nosso papel nisto tudo? Somos apenas espectadores passivos do fim do mundo? Estes eventos políticos, estas movimentações de tropas e navios, não são apenas xadrez abstrato. São o reflexo das nossas falhas coletivas, da nossa ganância, do nosso medo e da nossa incapacidade de ver o outro como humano. Donald Trump, o Ayatollah, Netanyahu. Eles são apenas os avatares das nossas sombras coletivas. E enquanto olhamos para o abismo que se abre neste sábado, a única coisa que podemos controlar é a nossa própria reação. Não deixem que o medo vos paralise, mas não sejam ingênuos ao ponto de ignorar a realidade. O mundo está a mudar, as placas tectônicas do poder estão a mover-se, e o estrondo vai ser ouvido em cada canto do planeta. Mantenham os olhos abertos. Questionem tudo o que ouvem. E preparem-se, porque a calmaria acabou. A tempestade chegou. E ela vai testar quem nós realmente somos.